Você acredita que uma única frase pode mudar completamente o destino de uma pessoa? Que um homem pode ter tanta certeza do próprio poder que comete o maior erro da vida? Olha, eu já contei muitas histórias aqui no canal, mas essa me deixou sem palavras quando descobri. É sobre vingança. É sobre justiça. É sobre amor. Na verdade, é sobre algo muito mais poderoso que tudo isso. Prepara o coração porque a história que vou contar hoje vai te deixar de queixo caído. Tem bilionário, tem ex-marido narcisista, tem gravidez secreta, investigação federal, jato particular e um plot twist que ninguém viu vindo. Mas antes de começar, me conta aí nos comentários, você já passou por algum relacionamento tóxico? Onde a pessoa tentou te fazer acreditar que você não conseguia viver sem ela? Porque infelizmente, essa realidade é mais comum do que imaginamos. Era uma terça-feira fria em São Paulo quando Nora Vale, que ainda se chamava Nora Harrington naquele momento, assinou os papéis do divórcio no 47º andar de um dos prédios mais caros da Faria Lima. Sabe aqueles escritórios de advocacia que mais parecem um museu? Piso de mármore, móveis que custam mais que um carro popular, vista deslumbrante da cidade. O escritório parecia uma gaiola de vidro suspensa no céu, com aquela vista panorâmica que, ironicamente, a fazia se sentir mais aprisionada do que nunca. O cheiro era uma mistura estranha. Papel velho, colônia masculina cara e um produto de limpeza com fragrância de limão que tentava disfarçar o peso emocional do que acontecia ali diariamente. Victor Harrington, empresário, bilionário, dono da Harrington Holdings, estava sentado do outro lado da mesa de mogno, ajustando a gravata italiana com a mesma frieza de sempre. 5 anos de casamento e ele nem sequer olhava nos olhos dela. Vocês conhecem esses homens, né? Aqueles que tratam o casamento como mais um negócio na planilha da vida. Pois é, Victor era exatamente isso. Um homem que havia construído um império financeiro tratando pessoas como ativos ou passivos. E Nora? Bom, ela havia se tornado um passivo que precisava ser liquidado. O advogado dele, um sujeito com sorriso de réptil e olhos que combinavam, empurrou a pilha de documentos na direção do Victor. A assinatura dele foi uma marca angular e confiante, um carimbo final na história compartilhada deles. Quando chegou a vez dela assinar, as mãos de Nora tremiam tanto que mal conseguia segurar a caneta. Imaginem só a situação. Depois de 5 anos sendo Mrs. Harrington, frequentando os círculos mais elitizados de São Paulo, vivendo numa cobertura de revista, ela voltaria a ser apenas Nora Vale. O nome soava estranho na sua cabeça, como uma roupa que não servia mais. Ela lembrou vagamente do dia em que assinou a certidão de casamento, com Victor guiando a mão dela, sussurrando promessas de para sempre. Que piada cruel do destino. Está tudo resolvido? Victor perguntou, usando aquele tom que reservava para reuniões de negócios, cortante, impaciente, vazio de qualquer emoção humana. O advogado acenou, juntando os documentos com uma finalidade arrogante. Tudo resolvido, Sr. Harrington. Os bens foram divididos conforme o acordo. A senhorita Vale deverá desocupar a cobertura até às 17 horas desta tarde. Senhorita Vale. O nome soou estranho e familiar ao mesmo tempo. Ela não era mais Mrs. Harrington, um título que sempre pareceu mais uma descrição de trabalho do que uma identidade. Era apenas Nora de novo. E foi aí que aconteceu o que mudou tudo. Quando se levantaram para sair, o silêncio se estendeu, espesso e sufocante. Nora finalmente encontrou o olhar do Victor, procurando por qualquer sinal de arrependimento, de perda compartilhada, de qualquer coisa além daquela despedida corporativa gelada. Ela não encontrou nada. Os olhos dele, cor de aço polido, eram ilegíveis. Mas então um canto da boca dele se curvou naquele sorriso condescendente e familiar. Era a expressão que ele fazia antes de desferir um golpe mortal numa sala de reuniões, ou na sala de estar deles. Ele se inclinou na direção do advogado, mas falou alto o suficiente para ela ouvir, e olha, gente, isso não foi acidente. Foi pura maldade calculada, uma performance deliberada. Ela vai voltar rastejando. Ele disse, as palavras saindo como um ronco baixo e confiante. Pode anotar aí, em uma semana ela vai estar implorando para voltar. Ela não consegue sobreviver sem mim. Cara, a crueldade pura e destilada dessa frase me arrepia até hoje. Não era só um insulto. Era a narrativa que ele tinha construído sobre ela durante anos de casamento. Você é muito sensível, Nora. Você não é forte o suficiente. Você precisa de mim. Era assim que ele falava com ela, dia após dia, minando a autoestima dela como uma goteira que aos poucos destrói uma parede. O advogado riu, um som seco e áspero que ecoou pela sala. Nora sentiu uma onda de vergonha subir pelo pescoço.
Ela queria gritar, jogar alguma coisa, despedaçar a compostura perfeita e estéril da sala. Mas as palavras dele tiveram o efeito pretendido, a paralisaram. Anos de ter sua realidade questionada, de ter sua confiança sistematicamente demolida, tinham deixado marcas profundas. E sabe o que é pior? Uma parte dela, lá no fundo, acreditou nele naquele momento. Era como um vírus mental que fica sussurrando: ele está certo, você não vai conseguir. Nora saiu daquele escritório em estado de choque. O barulho da cidade era um zumbido distante. A descida no elevador foi uma eternidade silenciosa. Victor ficou ao lado dela, checando o celular, já partindo para o próximo item da agenda. Quando as portas se abriram para o lobby de mármore, ele saiu sem olhar para trás, desaparecendo no banco traseiro de um carro preto que ronronava na calçada como uma pantera domesticada. Ele não disse tchau. A finalidade foi absoluta. Ela estava sozinha. Verdadeira, completamente sozinha. O acordo de divórcio, que os advogados dele pintaram como generoso, era uma migalha perto da fortuna dele. Dinheiro suficiente para garantir que ela não fosse um incômodo, mas não o bastante para durar muito numa cidade que devora sonhos e carteiras com a mesma voracidade de um monstro faminto. Ela pegou um táxi, a voz saindo como um sussurro fraco, e deu o endereço do único lugar que conseguia pagar. Um motel vagabundo na periferia da cidade, um lugar de almas transitórias e letreiros de neon piscantes. Enquanto o carro se afastava da torre reluzente de aço e vidro da Harrington Holdings, Nora pressionou a mão contra o estômago, um gesto que estava se tornando segunda natureza. Debaixo do tecido fino do vestido havia um segredo. Uma vida, o filho deles. Uma verdade que ela havia descoberto 3 semanas antes. Uma verdade que tentou contar para ele, só para ser recebida com acusações de manipulação, de tentar prendê-lo. Uma descoberta conveniente. Nora, ele tinha dito, a voz carregada de gelo. Não me insulte com sua inteligência. Ele se recusou a acreditar. Se recusou até mesmo a olhar o relatório médico. Não se encaixava na narrativa dele de separação limpa, então ele simplesmente apagou da realidade. Aguentada no banco traseiro, vendo as luzes da cidade se transformarem em listras de fogo frio, as palavras finais do Victor ecoavam na mente dela. Ela vai implorar. Lágrimas que ela se recusou a derramar na frente dele agora corriam pelo rosto, quentes e silenciosas. Naquele momento, no aperto sufocante do medo e desespero, ela acreditou nele. Como diabos ela poderia sobreviver? Grávida, sem dinheiro, completamente quebrada. Ele havia vencido. Tinha levado tudo. O quarto do motel era um estudo em bege e marrom, uma sinfonia de aspirações desbotadas. O carpete, um padrão em espiral de manchas indetermináveis, grudava nas solas dos sapatos dela. O ar estava espesso com os fantasmas de 1000 noites solitárias, fumaça de cigarro velho, ambientador barato e um cheiro subjacente de alvejante que não conseguia apagar completamente o desespero. Uma única lâmpada nua no teto lançava uma luz amarelada e doentia, transformando o quarto numa jaula ictérica. Nora largou a mala perto da porta. Era uma pequena valise de couro surrada, a mesma que possuía antes do Victor, uma relíquia de uma vida que mal lembrava. Continha algumas mudas de roupa, alguns produtos de higiene e um romance de bolso gasto. A soma total dos pertences pessoais que foi autorizada a recolher da cobertura. Tudo o resto, a arte, o guarda-roupa de grife, a vida cuidadosamente curada, tinha pertencido a Mrs. Harrington, e Mrs. Harrington agora estava extinta. Ela afundou na beirada da cama. O colchão gemeu em protesto, suas molas um coro de suspiros cansados. Olhou para o teto manchado de água, traçando os padrões fracos parecidos com mapas com os olhos. Era isso. A primeira noite da sua nova vida. Liberdade. Parecia menos libertação e mais como ser jogada à deriva no oceano frio e negro. As palavras do Victor se repetiam na mente numa alça cruel e implacável. Ela não consegue sobreviver sem mim. Ele havia orquestrado isso. Não tinha apenas se divorciado dela, tinha tentado apagá-la. O desequilíbrio de poder estava lá desde o começo, uma subcorrente sutil que cresceu até virar uma onda gigante. Ele era Victor Harrington, o titã autodidata das finanças, um homem que dobrava o mundo à sua vontade. Ela era apenas Nora Valley, a estudante quieta de história da arte que ele havia tirado da obscuridade, deslumbrado com uma vida que nunca imaginara, e então moldado no acessório polido perfeito para seu braço. Ele a havia isolado devagar e metodicamente. Os amigos dela, ele alegava, ou não estavam impressionados com o sucesso dele ou estavam usando ela para chegar até ele. A família dela, com seus valores modestos de classe média, simplesmente não entendia o mundo deles.
Ele a convenceu de que o jeito dele era o único jeito, que as opiniões dele eram fatos, e que os próprios sentimentos dela eram não confiáveis, até histéricos. Ele fez o mundo dela tão pequeno que ele era seu único habitante, e agora a havia chutado para fora. Uma onda de náusea passou por ela, afiada e ácida. Enjoo matinal. O médico havia chamado, embora para ela fosse um caso de o dia todo. Um lembrete físico constante do segredo que carregava. Ela cambaleou para o banheiro, a mão pressionada na boca. O reflexo que olhou de volta do espelho rachado era uma estranha. O rosto estava pálido, os olhos largos e assombrados, emoldurados por círculos escuros de exaustão. O vestido de seda sob medida que ainda usava, uma relíquia da execução da manhã, parecia absurdo neste cenário sombrio. Ela era um fantasma, assombrando as ruínas de uma vida que fora construída numa fundação de mentiras. Ele nunca a amou. Amou a ideia dela, bonita, maleável, inteligente o suficiente para ser interessante, mas não tanto a ponto de ser uma ameaça. Alguém que pudesse controlar. A gravidez havia sido uma variável imprevista, uma complicação na vida meticulosamente planejada dele, e ele havia lidado com isso com a mesma eficiência implacável que aplicava a uma ação fracassada. Cortou suas perdas. Ela tirou o vestido, deixando-o cair numa poça sedosa no piso sujo de linóleo. Ficou sob o jato fraco e morno do chuveiro, esfregando a pele como se pudesse lavar o toque dele, o cheiro dele, a influência dele. Mas o frio que sentia era até os ossos, um frio que nenhuma quantidade de água quente podia tocar. Envolvida numa toalha puída, ela se encolheu na cama, o medo uma coisa viva no estômago. Como ia fazer isso? O dinheiro na conta mal cobriria alguns meses de aluguel de um apartamento minúsculo, muito menos os custos de cuidado pré-natal, de ter um bebê. Ela não tinha emprego, nenhuma experiência de trabalho recente. A galeria de arte que sonhara em abrir tinha sido descartada pelo Vitor como um hobbyzinho fofo, uma distração de seus deveres reais como esposa dele. O sono parecia um luxo impossível. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto dele, aquele sorriso confiante, e ouvia a voz dele pronunciando sua desgraça, implorando. A palavra era uma marca na alma. Em algum momento nas horas cinzentas de pré-madrugada, a exaustão finalmente a reivindicou. O sono foi superficial e agitado, pontuado por pesadelos de cair, de afogar, de ficar presa em quartos gritando em silêncio. E então, ela foi acordada bruscamente por um som que não pertencia. Era um ronco baixo e poderoso, um som de engenharia refinada que cortou a sinfonia usual de sirenes distantes e caminhões roncando. Estava perto, perto demais. O coração disparou. Nora rastejou até a janela e ergueu um canto da cortina suja. A respiração emperrou na garganta. Parado diretamente em frente à porta do quarto do motel, reluzindo sob o letreiro de neon piscante, estava um Maybach preto. Era longo, elegante e impossível elegante. Uma pantera no ferro velho. Era o tipo de carro que não apenas sugeria riqueza, gritava isso. Um rugido silencioso e autoritário de poder. O primeiro pensamento dela foi: Vitor. Ele tinha vindo para zombar, para vê-la neste estado patético, para provar seu ponto. Um pavor frio a inundou. Mas este não era o carro do Vitor. O dele era um Rolls-Royce personalizado, uma exibição mais ostentosa. Este era diferente, mais sutil, mas de alguma forma mais intimidador. A porta do motorista se abriu, e um homem de terno escuro e impassível saiu. Era alto e impassível, a expressão ilegível. Ele não se aproximou da porta dela. Em vez disso, caminhou para a porta traseira do passageiro e a abriu com um movimento silencioso e reverente, como para a realeza. Ficou ali segurando a porta aberta, o olhar fixo na janela dela. Não estava olhando para o quarto em geral, estava olhando diretamente para ela. Sabia que ela estava ali. Uma batida, suave mas firme, ecoou na porta. Nora congelou, a mão ainda agarrando a cortina. Não podia ser Vitor. Este não era o estilo dele. A crueldade dele era verbal, psicológica. Isso parecia diferente. Era outra coisa completamente. A mente acelerou, passando por um holodex de conhecidos esquecidos da vida anterior. Quem possivelmente poderia saber que estava ali? A batida veio de novo, um pouco mais insistente desta vez. Não era ameaçadora, mas estava claro que a pessoa do outro lado não seria ignorada. Juntando o cobertor fino do motel ao redor do corpo tremendo, Nora respirou fundo. Não sabia se estava caminhando na direção de uma ameaça ou um resgate, mas sabia uma coisa com certeza absoluta: não podia ficar naquele quarto. A noite mais longa da vida dela havia acabado. O amanhecer estava quebrando. E algo, ou alguém, havia acabado de chegar.
A mão de Nora pairou sobre a maçaneta de latão barata, o coração um tambor frenético contra as costelas. Todo instinto afinado por anos de andar em cascas de ovo ao redor dos humores do Vitor gritava para ela não abrir. Estranhos nas horas de pré-madrugada num lugar como este nunca eram boa notícia. Mas a autoridade silenciosa da cena lá fora, o carro impossível caro, o motorista estoico, anulou o medo dela com uma curiosidade poderosa e desorientadora. Isso não era aleatório, era intencional. Ela girou a fechadura, o clique ecoando alto no quarto pequeno. A porta se abriu num guincho protestando. De pé na calçada de concreto rachado não estava o motorista, mas uma mulher. Estava no final dos 50 anos, com olhos bondosos inteligentes e cabelo grisalho puxado para trás num coque severo mas elegante. Usava um terno cinza simples, perfeitamente talhado. A expressão era de profissionalismo calmo, mas havia uma suavidade ao redor da boca que tranquilizou Nora imediatamente. Senhorita Vale, a mulher perguntou, a voz calma e melodiosa. Meu nome é Evelyn Carr. Fui enviada para buscá-la. Nora apertou o cobertor mais forte. Buscar-me? Não entendo. Quem a enviou? Evelyn ofereceu um sorriso pequeno e tranquilizador. Meu patrão prefere explicar pessoalmente. Ele estava extremamente insistente que a trouxéssemos com toda a pressa. Estava preocupado com seu bem-estar. A palavra pairou no ar frio da manhã. Preocupado com seu bem-estar. A frase era tão estranha, tão antitética à realidade recente dela, que Nora quase riu. Preocupação não era uma moeda no mundo do Vitor. Não vou a lugar nenhum, Nora gaguejou, mesmo sabendo que era mentira. A sordidez do quarto do motel atrás dela era um argumento poderoso. Você tem a pessoa errada. Nora Vale, antes Harrington, recentemente finalizou o divórcio de Vitor Harrington, graduada pela Columbia com mestrado em História da Arte, cresceu em Northwood, uma pequena cidade no interior. Evelyn recitou os detalhes não como uma acusação, mas como uma simples declaração de fato. Não há engano. Temos uma muda de roupa para você no carro e café da manhã, se quiser. Temos um voo para pegar. Um voo. À escala disso, a audácia pura, enviou uma onda tonta através de Nora. Isso estava além de qualquer coisa que podia compreender. A mente, ainda atolada no trauma das últimas 24 horas, lutou para processar a informação. Por favor, senhorita Vale, Evelyn disse, o tom gentil mas firme. Ele está esperando. Posso assegurar que não corre perigo. Muito pelo contrário. Algo no olhar firme da mulher, uma sinceridade profunda e inabalável, rompeu o pânico de Nora. Olhou além da Evelyn para o Maybach esperando, uma promessa preta silenciosa de um mundo longe deste. O que tinha a perder? Um colchão manchado e um futuro definido pela profecia cruel do ex-marido. Acenou, um movimento pequeno e espasmódico. Deixe-me só, pegar um minuto. Fechou a porta e se moveu no piloto automático. Vestiu-se rapidamente na calça jeans simples e suéter que havia empacotado, as mãos tremendo enquanto os puxava. Olhou para o reflexo uma última vez. A mulher no espelho ainda estava pálida, ainda assustada. Mas uma fagulha minúscula de algo novo cintilou nos olhos. Não era esperança. Ainda não. Era perplexidade. Quando saiu do quarto, mala na mão, o motorista materializou silenciosamente, tomando a bagagem dela antes que pudesse protestar e guardando-a no porta-malas. Evelyn segurou a porta do carro aberta para ela. O interior era um casulo de couro creme macio e nogueira polida. O ar cheirava fracamente a camomila e cedro. Era tão silencioso que o mundo lá fora parecia desaparecer. No assento oposto havia uma manta de viagem de cachemir, uma garrafa de água e uma pequena bolsa isolada. Enquanto o carro se afastava do motel, Nora não olhou para trás. O Maybach se movia com uma graça poderosa silenciosa, deslizando pela cidade acordando como um fantasma. Evelyn sentou ao lado dela, respeitando o silêncio, criando um oásis de calma. Nora abriu a bolsa isolada. Dentro havia um croissant quente, fruta fresca e uma garrafa térmica de chá de ervas. Comeu devagar, o ato simples de nutrição um bálsamo para os nervos estraçalhados. Dirigiram não para dentro da cidade, mas para os arredores, para um campo de aviação particular menor que nunca soube que existia. Não havia multidões, nenhuma fila de segurança longa. O carro dirigiu diretamente para a pista, parando na base de um jato particular branco elegante cujos motores já estavam gemendo suavemente. O sol da manhã estava apenas começando a escaldar o horizonte, pintando as nuvens em tons de rosa e dourado. Pela primeira vez no que parecia uma eternidade, Nora notou a beleza do amanhecer. Enquanto saía do carro e caminhou na direção do jato,
As peças começaram a se encaixar, formando uma imagem que não se permitirá considerar por muito, muito tempo. Havia apenas uma pessoa que conhecera com este nível de riqueza, este tipo de poder silencioso e subestimado. Uma pessoa que conhecia a história dela, que sabia de onde vinha. Um fantasma da infância. Uma figura apareceu no topo da escada do jato, silhueta contra a luz brilhante da cabine. Era alto e magro, vestindo um suéter escuro simples e calças, mas os usava com um ar de confiança inata. Enquanto descia os degraus, as características vieram em foco. Tinha o mesmo cabelo escuro e rebelde que lembrava, embora estivesse cortado mais curto agora. Os mesmos olhos intensos e pensativos, cor de mel escuro. Mas a timidez juvenil se fora, substituída pelas linhas afiadas e definidas de um homem que carregava responsabilidade imensa. A última vez que o vira, ele havia sido um garoto de bolsa com jeans remendados e uma inteligência feroz e faminta. Agora comandava o mundo ao redor com uma autoridade silenciosa e sem esforço. Parou a poucos metros dela, as mãos nos bolsos, um gesto que reconheceu da juventude. Um piscar de sorriso, hesitante e tingido com algo que não conseguia decifrar completamente, talvez arrependimento, tocou os lábios. Nora, ele disse, a voz um ronco baixo familiar que vibrou através dos anos de silêncio. E o nome? Um nome que ninguém havia chamado desde que era adolescente, um nome que Victor desprezara, quebrou a represa final de sua compostura. Rovan, ela suspirou, o nome um sussurro de descrença. Rovan Lockwood, o fantasma de uma promessa feita 2 décadas atrás numa casa na árvore ao luar sob um dossel de estrelas de verão, havia se materializado numa pista particular, pronto para pará-la da queda. O interior do Gulfstream G650 era menos uma cabine e mais um apartamento de luxo voador. Assentos de couro creme, painéis de madeira polida e assentos de aço escovado criavam uma atmosfera de opulência minimalista serena. Era um mundo longe dos voos comerciais que Nora ocasionalmente pegara com Victor, onde até mesmo a primeira classe parecia lotada e performativa. Aqui havia apenas o ronco suave dos motores e o azul vasto e infinito do céu fora das janelas ovais grandes. Rovan gesticulou para ela tomar um assento, uma poltrona acolchoada que girava para enfrentar uma correspondente através de uma mesinha baixa embutida. Evelyn Carr deu-lhes um aceno discreto antes de desaparecer em direção à frente do avião, deixando-os numa bolha de realidade suspensa, 30.000 pés acima do mundo que despedaçara a vida de Nora. Silêncio, espesso e pesado com história não dita, se assentou entre eles. Nora olhou para o homem oposto a ela, tentando reconciliar o Rovan que conhecia com o sentado diante dela agora. O Rovan da memória era um adolescente alto e ferozmente brilhante que sempre tinha graxa debaixo das unhas de mexer com motores velhos e manchas de tinta nos dedos dos livros que devorava. Era o garoto que sentara ao lado dela na física avançada, que pacientemente explicará cálculo para ela até finalmente fazer sentido. Era o melhor amigo, o confidente, a outra metade de um pacto para escapar da cidadezinha sem futuro e conquistar o mundo. Então o pai morreu. A mãe mudou-os para a Califórnia para ficar com a família. E assim, ele se foi. Haviam prometido escrever, ligar, permanecer amigos para sempre. Mas a vida, como tantas vezes faz, interferiu. As cartas dela ficaram sem resposta. O número do telefone foi desconectado. E devagar a conexão vibrante desbotou numa memória cor sépia. Ela ouviu sussurros anos depois sobre ele abandonar Stanford, sobre alguma startup de tecnologia que lançara de uma garagem. Assumiu que estava bem. Não compreendeu a escala do sucesso. Agora estava claro que bem era o eufemismo do século. Lockwood Aerospace, ela agora lembrou de ver em revistas de negócios. Era dele. Como me encontrou? A voz de Nora era mal um sussurro, um contraste gritante ao ronco poderoso do motor. O olhar de Rovan era direto, os olhos cor de mel segurando os dela. Mantive rastro de você, Nora, de distância. A admissão foi silenciosa, desprovida de qualquer subtom sinistro. Soou mais como uma confissão. Tenho um serviço que me alerta para certos registros públicos. Quando o arquivamento do divórcio Harrington atingiu o sistema, fui notificado. Quando vi os termos do acordo, soube que Victor não havia mudado. Um nó frio se formou no estômago de Nora. Você conhece Victor? Sei dele, Rovan corrigiu, o tom endurecendo quase imperceptivelmente. Homens como Harrington operam no mundo que tenho que navegar. As reputações os precedem. É conhecido por ser implacável, por assumir empresas e destruí-las, por ver pessoas como ativos ou passivos. Sempre me perguntei o que viu em você. Pausou, a expressão amolecendo. Não, isso não está certo. Sabia o que viu. Só odiava que ele conseguisse.
As palavras pairaram no ar, imbuídas com um calor protetor que Nora não sentia de ninguém em anos. Era desconcertante, desorientador. Estava tão acostumada a estar na defensiva, a ter suas percepções distorcidas, que esta sinceridade direta parecia uma língua estrangeira. Eu não sobreviveria sem ele, ela murmurou, as palavras com gosto de cinza. Ele disse ao advogado que eu estaria implorando para voltar dentro de uma semana. Um músculo se contraiu na mandíbula de Rova. O ar na cabine pareceu crepitar com uma raiva contida súbita. Ele é um tolo, disse, as palavras cortadas e precisas. Confunde dependência com fraqueza. Nunca entendeu sua força, Nora. Provavelmente nunca sequer procurou por ela. A validação simples, a crença inabalável nela, era um antídoto poderoso ao veneno do Victor. Lágrimas picaram a parte de trás dos olhos, mas elas combateu. Não choraria. Não mais. Um comissário de bordo, tão discreto e profissional quanto Evelyn, apareceu e ofereceu bebidas. Nora pediu água enquanto Rovan pediu café preto. A domesticidade simples do momento parecia surreal. Para onde estamos indo? Ela perguntou, traçando um anel de condensação na mesa polida. Para minha casa no Wyoming, ele respondeu. É silencioso, isolado. Você ficará segura lá. Pode pensar, descansar, decidir o que quer fazer a seguir. Sem pressão, sem expectativas. Wyoming. O nome evocou imagens de espaços abertos amplos, de montanhas e céu infinito. O oposto polar da gaiola dourada que habitara em São Paulo. A ideia era simultaneamente aterrorizante e inebriante liberadora. Por quê, Rovan? A pergunta era a que havia estado gritando na mente desde que viu o rosto dele. Por que está fazendo isso? Não falamos há 15 anos. Ele tomou um gole lento do café, o olhar derivando para as nuvens fora da janela. Por um momento, ela viu o garoto de novo, o adolescente pensativo e introspectivo lutando com um problema complexo demais para uma resposta simples. Quando minha mãe e eu nos mudamos, ele começou, a voz baixa e reflexiva. As coisas estavam ruins, piores do que jamais te contei. Não tínhamos nada. Os primeiros anos foram uma luta. Olhou de volta para ela, os olhos segurando um universo de dor que nunca soubera. Tentei escrever. Tinha uma caixa de cartas que nunca enviei. Por quê? Ela perguntou, a voz rachando. Vergonha, ele admitiu, a palavra nua e sem adornos. Você estava indo para a Colômbia, vivendo esta vida brilhante e reluzente da qual senti que havia sido trancado para fora. Estava trabalhando 2 empregos, mal mantendo a cabeça acima da água, tentando construir algo do zero. Me senti um fracasso. Disse para mim mesmo que entraria em contato quando tivesse algo a oferecer, quando não fosse mais o caso de caridade do lado errado dos trilhos. E então o tempo simplesmente fugiu. A confissão dele era uma chave, destrancando uma parte do passado que havia selado. O silêncio dele não havia sido uma rejeição. Havia sido um escudo para a própria dor, o próprio orgulho. Vi você num gala anos atrás. Estava com ele. Parecia uma boneca de porcelana numa prateleira, bonita e quebrável e intocável. Não me aproximei. Senti que havia perdido minha chance. Todos esses anos ela pensou que ele a havia esquecido. Mas ele estivera observando, esperando. Ela estendeu a mão através da mesa, um gesto hesitante e tremendo. Ele a encontrou instantaneamente, os dedos quentes e fortes, envolvendo os dela. Não era um toque romântico. Era uma conexão, um fechamento de um circuito que havia sido deixado aberto por década e meia. No ronco silencioso do jato, voando milhas acima da terra, Nora sentiu os primeiros tentáculos frágeis de um sentimento esquecido. Segurança. A descida para Jackson Hole foi uma obra-prima de arte natural. O céu, um azul cristalino vasto, deu lugar aos picos dentados e cobertos de neve da cordilheira Teton, erguendo-se como divindades de granito do assoalho do vale. Abaixo, o rio Snake esculpia uma fita prateada através de florestas espalhadas de pinheiros e álamos, suas cores de outono uma tapeçaria flamejante de dourado, âmbar e carmesim. Era uma beleza bruta e indomada, um contraste gritante e deslumbrante aos cânions de concreto de São Paulo. O jato pousou com um pequeno solavanco numa pista particular aninhada no vale. Quando Nora saiu na pista, o ar a atingiu primeiro. Era limpo, crocante, e tão frio que pareceu uma limpeza física, esfregando a sujeira residual da cidade dos pulmões. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo sussurro do vento através dos pinheiros e o grito distante de um falcão circulando acima. Um Range Rover preto robusto estava esperando. Rovan pegou a mala dela do comissário de voo, colocando-a atrás ele mesmo antes de segurar a porta do passageiro aberta para ela.
O ato simples de cortesia pareceu simultaneamente arcaico e profundamente consolador. Os motoristas do Vitor sempre haviam lidado com a bagagem. O próprio Vitor nunca segurou uma porta para ela. A viagem do aeroporto foi curta, serpenteando por bosques densos de álamos, cujas folhas tremulavam como moedas douradas na brisa. Passaram por nenhum outro carro, viram nenhum outro sinal de vida. Então as árvores se abriram, e Nora ofegou. Empoleirada numa elevação gentil com vista para o vale estava a casa do Hova. Não era uma mansão no sentido tradicional e ostentoso. Era uma obra deslumbrante de arte arquitetônica, uma estrutura espalhada de vidro, cedro e pedra cinza escura que parecia crescer organicamente da paisagem. Era moderna e minimalista, mas exalava um calor rústico poderoso. Paredes de vidro emolduravam as vistas épicas da montanha, embaçando a linha entre dentro e fora. Era uma fortaleza de solidão, um santuário construído para abraçar a natureza selvagem, não conquistá-la. Bem-vinda ao aviário, Rovan disse silenciosamente enquanto estacionava o carro. O aviário. Gosto de observar as águias, ele disse com um sorriso fraco. E é um lugar para se sentir solto. Dentro, a casa era ainda mais deslumbrante. A área de estar principal era um espaço aberto vasto com um teto elevado apoiado por vigas de madeira maciças. Uma lareira de pedra colossal dominava uma parede enquanto a parede oposta era vidro puro, oferecendo um panorama ininterrupto dos tetons. A decoração era subestimada e masculina. Sofás de couro gasto, tapetes de lã tecidos à mão, e prateleiras cheias não com bugigangas mas com livros. Milhares deles sobre todo assunto concebível, da física quântica à história antiga. Era uma casa construída para pensar, para ser, não para impressionar. Evelyn Carr estava lá para cumprimentá-los, a presença tão tranquilizante e discreta como sempre. Preparei a ala de hóspedes para você, senhorita Vale. Ela disse. Por favor, deixe-me mostrar. Nora a seguiu por um corredor longo e ensolarado. As paredes eram adornadas com arte, mas não era o caos e investimento grau chamativo que Vitor favorecera. Eram peças mais silenciosas. Fotografias paisagísticas deslumbrantes em preto e branco, gráficos astronômicos intrincados, e uma única pintura abstrata poderosa que pulsava com cor. A ala de hóspedes era um apartamento contido. Tinha um quarto espaçoso com outra parede de vidro olhando para um bosque de álamos particular, um banheiro que lembrava um spa de alto padrão com uma banheira de imersão profunda esculpida de uma única peça de pedra, e uma sala de estar aconchegante com sua própria lareira e uma pequena biblioteca bem abastecida. Sr. Lockwood pensou que você poderia apreciar seu próprio espaço, Evelyn explicou. Sua mala está no closet. Há alguns essenciais no banheiro, e abastei a cozinha compacta com bebidas e lanches. Por favor, sinta-se em casa. Se precisar de qualquer coisa, apenas use o interfone. Depois que Evelyn saiu, Nora afundou na cama king size, o colchão tão macio que pareceu afundar numa nuvem. Passou a mão sobre a edredom luxuosa azul ardósia. A quietude do quarto era absoluta. Este refúgio dourado era mais luxuoso que a cobertura que havia compartilhado com Vitor, mas sentia-se inteiramente diferente. A casa do Vitor havia sido um showroom, um palco para o sucesso dele. Todo objeto escolhido pela etiqueta de preço e habilidade de impressionar os convidados. Este lugar era um lar. Tinha uma alma. Mas a própria perfeição dele, a escala pura da riqueza e perspicácia do Hova, acendeu uma ansiedade familiar. Havia acabado de escapar de uma gaiola dourada. Havia voado simplesmente para outra, maior? Vitor havia usado a riqueza como ferramenta de controle. Os presentes sempre vinham com cordas anexadas, a generosidade uma dívida a ser paga com compliance e adoração. Havia comprado a lealdade dela, o silêncio, a identidade. Olhou ao redor do quarto bonito nos detalhes pensativos que Hova havia arranjado para o conforto dela, e um medo frio se insinuou. O que Hova esperaria em troca por este resgate extraordinário? Caminhou para a janela, pressionando a testa contra o vidro frio. Um cervo e seu filhote saíram graciosamente do bosque de álamos, movimentos silenciosos e fluidos. Beliscaram a grama, as orelhas se mexendo a cada som, selvagens e livres. Nora os observou, o coração doendo com uma mistura estranha de admiração e desespero. Estava segura por agora. Tinha um lugar para descansar, para curar. Mas ainda estava tele dependente da bondade e poder de um homem que mal conhecia mais. Os motivos do Rovan permaneciam um mistério, uma equação complexa que ainda não conseguia resolver. Era isto o ato de um amigo há muito perdido pagando uma ligação de infância? Ou era algo mais? Estava resgatando a garota que lembrava, ou adquirindo um novo projeto interessante?
O silêncio das montanhas parecia pressionar sobre ela, vasto e imponente. Havia sido salva de afogar, puxada dos destroços da vida. Mas enquanto ficava nesta casa linda e silenciosa, não conseguia se livrar da sensação de que ainda estava prendendo a respiração, esperando que o outro sapato caísse, esperando para descobrir o verdadeiro custo da salvação. Naquela noite, um fogo rugia na lareira maciça da sala grande, a luz tremulante lançando sombras dançantes no teto de vigas altas. O cheiro de pinho e madeira enchia o ar, um perfume terroso consolador. Fora, o sol havia mergulhado abaixo dos tetons, deixando o céu uma tela machucada de violeta e índigo, picotada com o primeiro brilho afiado das estrelas. Nora havia trocado para um suéter de cachemir macio e leggings que encontrara pensativamente dispostos no closet, roupas simples e confortáveis em seu tamanho. A consideração silenciosa do gesto era simultaneamente tocante e perturbadora. Implicava um nível de conhecimento sobre ela, uma observação silenciosa que ainda estava tentando entender. Encontrou Rowan de pé junto à parede de janelas, um copo de líquido âmbar na mão, olhando para a cordilheira escurecendo. Não estava tanto admirando a vista quanto comungando com ela. Parecia tão parte desta paisagem selvagem quanto a pedra e madeira da casa. É bonito, ela disse, a voz suave, não querendo quebrar o feitiço do quarto. Ele se virou, e a luz do fogo capturou o calor nos olhos. É o único lugar que consigo pensar, ele disse. A cidade é barulhenta demais. Não o som, o ruído, a estática das ambições de outras pessoas, seu desespero. Aqui fora, o sinal é mais claro. Gesticulou para o sofá de couro perto do fogo. Por favor, sente. Despejou um copo de água de uma garrafa de cristal e a colocou na mesa de madeira bruta na frente dela. Não ofereceu álcool, outro detalhe pequeno e considerado que não passou despercebido. Sentaram em silêncio confortável por alguns momentos, o fogo crepitante uma terceira presença no quarto. Foi Rowan quem finalmente o quebrou. Quero que saiba, Nora, ele disse, a voz baixa e séria, que não há cordas anexadas ao estar aqui. Isto não é uma transação. Você não me deve nada. As palavras foram um acerto direto, mirando no coração da ansiedade dela. Era como se pudesse ler o medo e suspeita rodopiando dentro dela. Então por quê? Ela perguntou, a voz mal um sussurro. Precisava entender. Generosidade nesta escala não acontece, Rowan. Não no mundo em que estive vivendo. Ele pousou a bebida e se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos, o olhar intenso e inabalável. O mundo em que você esteve vivendo é o mundo do Victor Harrington. É um ecossistema tóxico projetado para beneficiá-lo e mais ninguém. Não confunda a patologia dele com o jeito que o mundo inteiro funciona. Pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Disse que nunca enviei aquelas cartas. Uma delas foi escrita na noite que descobri que consegui uma bolsa completa para Stanford. Estava tão empolgado. Queria te contar que nosso pacto ainda estava de pé, que estava apenas tomando uma rota diferente. Mas o novo marido da minha mãe achou a carta. Me disse que pessoas como nós não conseguem ter sonhos assim, que devia esquecer meus amigos chiques e focar em conseguir um ofício. Disse que estava mirando alto demais, que só seria um fracasso. Nora podia ouvir o fantasma de dor antiga na voz, o eco de uma ferida que nunca havia cicatrizado completamente. Ele estava errado, obviamente, ela disse suavemente. Estava, Rowan concordou, uma tensão sombria ao redor da boca. Mas as coisas que as pessoas dizem para você quando está vulnerável deixam cicatrizes. Podem se tornar o narrador da sua própria história se não tomar cuidado. Victor se tornou seu narrador, não foi? Passou anos te dizendo quem era, do que era capaz, o que valia. E a voz dele era tão alta que afogou a sua. A respiração dela engasgou. Ele viu. Viu tudo. Não estava apenas olhando a superfície. O casamento quebrado, a angústia financeira. Estava olhando a gaiola invisível em que estivera presa, o labirinto psicológico que Victor construíra ao redor dela. Ele me fez sentir pequena. Ela confessou, a admissão custando um pedaço do orgulho. Como se eu fosse louca. Dizia coisas, então negava que jamais as disse. Torcia minhas palavras até eu nem saber o que estava tentando dizer. No final, simplesmente parei de falar. Era mais fácil. Gaslighting, Rowan disse, a palavra uma pedra fria e dura no calor do quarto. É uma tática clássica de abusadores. Isolar, desestabilizar e controlar. Fazer a vítima duvidar da própria sanidade para que se torne completamente dependente. Levantou-se e caminhou para o telescópio maciço de pé no canto junto à janela. Mexeu com a lente, de costas para ela.
Sei algo sobre ser controlado, sobre pessoas tentando escrever sua história para você. Quando comecei minha empresa, tinha sócios, homens como Vitor. Viram um garoto inteligente com uma boa ideia que podiam roubar. Tentaram me expulsar, diluir minhas ações, levar tudo. Quase me destruiu. Mas aprendi algo. Poder não é apenas sobre dinheiro. É sobre possuir sua própria narrativa. Vitor levou a sua. Estou apenas dando um lugar silencioso para escrever uma nova. Virou-se de volta para ela, a expressão ilegível na luz tremulante. É por isso que estou fazendo isto, Nora. Porque ninguém deveria ter sua voz roubada. E porque alguém há muito tempo me disse que eu podia construir foguete se quisesse. E pela primeira vez na vida, acreditei que era possível. Estava falando sobre ela. Lembrou daquele dia sentados na casa na árvore, esboçando designs para uma nave espacial num guardanapo enquanto ele explicava astrofísica. Havia olhado para ele com seus olhos ferozes e mente brilhante, e havia dito sem pensar duas vezes: você podia fazer isso de verdade, Rova. Podia construir foguetes. Uma única lágrima, quente e pesada, escapou e traçou um caminho pela bochecha. Não era uma lágrima de tristeza ou medo. Era uma lágrima de libertação. Ele não estava salvando uma vítima. Estava pagando uma dívida de fé. Ele não se moveu para consolá-la. Não correu para preencher o espaço emocional. Deu-lhe a dignidade do próprio momento, um ato silencioso de respeito que foi mais consolador que qualquer abraço poderia ter sido. Mais tarde naquela noite, enquanto jazia na cama impossível confortável, olhando através da parede de vidro para o cobertor de estrelas, tão claras e brilhantes aqui, longe do brilho da cidade, pensou sobre constelações. Eram apenas pontos aleatórios de luz, mas as pessoas haviam traçado linhas entre eles, criando histórias, heróis e mitos. Vitor havia traçado uma constelação ao redor da vida dela e disse que era uma gaiola. Rova estava sugerindo que podia traçar uma nova. Pela primeira vez em 5 anos, enquanto adormecia, não ouviu a voz do Vitor na cabeça. Ouviu o crepitar de um fogo, o sussurro do vento e o eco revolucionário fraco da própria força esquecida. Os próximos dias passaram num ritmo lento e curativo. Nora dormiu mais do que havia dormido em anos, sonos profundos e restauradores, livres da ansiedade consciente que havia sido sua companheira constante. Acordava tarde para a vista da luz solar manchada através das folhas de álamo e bebia chá no quarto de estar particular, observando a vida selvagem vagar pela janela. Fez longas caminhadas solitárias pelas trilhas perfumadas de pinho que cruzavam a propriedade vasta do Rova. O ar fresco da montanha era um bálsamo para a alma. Rova era uma presença fantasma. Deixava-a a solidão, um gesto pelo qual era profundamente grata. Estava lá, uma força firme e discreta no fundo, mas nunca a sufocava. Às vezes compartilhavam um café da manhã silencioso ou um jantar simples preparado pela governanta, uma mulher calorosa e a vozinha chamada Rosa Martinez. As conversas eram fáceis, derivando de livros para arte para as estações mudando. Nunca perguntou sobre Vitor, nunca cutucou as feridas cruas e não cicatrizadas do casamento. Deu espaço. Deu paz. Sentia-se lentamente desabrochando como uma planta que havia sido mantida no escuro por tempo demais, finalmente virando as folhas na direção do sol. A tensão constante nos ombros começou a se dissipar. O tremor nas mãos se acalmou. Começou a ler de novo, perdendo-se nos mundos de ficção e história que encontrou na pequena biblioteca. Pela primeira vez, permitiu-se conectar verdadeiramente com a nova vida dentro dela, não como uma complicação ou segredo, mas como parte do futuro. Deitava a mão no estômago ainda achatado e sussurrava para o bebê, prometendo um mundo de segurança e amor, um mundo livre da sombra do pai. Uma tarde, procurando um livro novo, aventurou-se na biblioteca principal na ala oeste, um quarto que ainda não havia explorado. Era ainda mais impressionante que a sala grande, 2 andares de altura com escadas rolantes e uma pequena escada espiral de ferro batido levando a uma galeria acima. O ar cheirava a couro velho e papel. Era o coração da casa, o núcleo da mente do Rova. Estava passando os dedos pelas lombadas de uma coleção de poesia quando uma televisão discretamente encaixada nas estantes tremeluzou na vida. Estava sintonizada num canal de notícias de negócios 24 horas. Rosa Martinez deve ter estado limpando antes e deixou ligada. Nora se moveu para desligá-la, mas o nome que a âncora disse a parou fria. Vitor Harrington, CEO da Harrington Holdings, está enfrentando escrutínio crescente hoje quando os preços das ações tomaram outro mergulho seguindo o anúncio de uma investigação federal. Nora congelou, a mão pairando sobre o controle remoto. A tela mostrou uma imagem do Vitor parecendo confiante e desafiador, saindo do prédio do apartamento antigo deles. O Chiron na parte inferior da tela dizia:
Harrington Holdings sob investigação por negociação com informação privilegiada. O coração começou a bater um ritmo pesado e doentio contra as costelas. Negociação com informação privilegiada. Lembrou conversas, fragmentos de telefonemas tarde da noite que ouvirá, mas havia sido treinada para ignorar. Victor falando em tons cortados e raivosos sobre uma empresa rival, sobre um negócio que era coisa certa. Havia perguntado sobre isso uma vez, e ele a havia descartado com um afiado. Não se preocupe sua cabecinha bonita com isso, Nora. Isto está fora da sua liga. A âncora de notícias continuou. A investigação parece estar centrada ao redor da aquisição controversa da Aerodyne Technologies, uma empresa aeroespacial menor 6 meses atrás. Fontes dizem que a SEC está investigando negociações de ações suspeitosamente cronometradas feitas por entidades conectadas a Harrington apenas semanas antes da fusão ser anunciada. Aerodyne Technologies. O nome atingiu Nora como um golpe físico. Uma memória, afiada e vívida, irrompeu na mente. Era de cerca de 7 meses atrás. Estava no pequeno escritório doméstico, um espaço que Victor havia relutantemente permitido, pesquisando galerias de arte pequenas e inovadoras para um projeto futuro potencial, um sonho que ainda abrigava. Havia tropeçado num artigo sobre patrocínio corporativo das artes e viu uma menção da Aerodyne, uma empresa elogiada pela cultura employee first e financiamento de programas artísticos locais. Intrigada, havia passado uma hora lendo sobre eles, até imprimindo a declaração de missão e alguns artigos. Mais tarde naquela noite, Victor havia entrado no escritório dela. Uma ocorrência rara. Havia visto os papéis na mesa. "O que é isto?" havia perguntado, o tom deceptivamente casual. Havia explicado o interesse, elogiando o ethos da empresa. Ele havia escutado, um olhar estranho e intenso nos olhos, fazendo mais perguntas do que usualmente fazia sobre os hobbies dela. No dia seguinte, os papéis haviam sumido da mesa. Quando perguntou, alegou que as faxineiras devem ter jogado fora. Então havia, do nada, a presenteado com uma pulseira de diamantes Lavi, dizendo que estava orgulhoso dela por se interessar pelo mundo real, e então direcionou a conversa, fazendo-a se sentir tola pelo pequeno projeto. Viu agora. Não havia sido coincidência. Não havia estado interessado no hobby dela. Havia estado bombeando-a para informação. Havia pensado que ela tinha alguma pista interna, ou estava simplesmente pegando o nome, uma migalha aleatória que havia inocentemente pegado, e tecendo num dos esquemas dele, havia usado. A pesquisa inocente dela havia se tornado uma ferramenta no hiding corporativo dele. A pulseira não havia sido um presente. Havia sido uma distração, um objeto brilhante para fazê-la esquecer. O quarto começou a girar. A profundidade da manipulação dele, o jeito que havia torcido até mesmo suas paixões mais inofensivas para servir a própria ganância, era impressionante. Sentia-se suja, cúmplice. Uma tábua do assoalho rangeu na galeria acima. Nora olhou para cima, sobressaltada. Rowan estava de pé lá, encostado no corrimão. Não estava olhando para a televisão. Estava olhando para ela. O rosto estava impassível, mas os olhos seguravam um conhecimento profundo e doloroso. Havia visto a reação dela. Havia sabido que esta notícia quebraria. A realização amanheceu, fria e aterrorizante. Havia sabido o tempo todo? Era esta investigação a razão que havia voado para resgatá-la. Não era uma amiga muito perdida, mas um peão num jogo muito maior? Um jogo entre ele e Victor? Você sabia, ela disse, as palavras uma acusação sufocada. Você sabia que isto estava acontecendo. Ele não negou. Apenas a observou, a expressão uma máscara de controle calmo que de repente parecia assustadoramente familiar. Era a mesma calma que Victor usava quando estava prestes a revelar uma carta de trunfo devastadora. O santuário de repente pareceu uma prisão de novo. O refúgio dourado, uma armadilha lindamente construída. O homem que a havia salvado do monstro. Era apenas outro monstro, um que era simplesmente melhor em esconder os dentes. O tremor havia retornado às mãos, e desta vez não era de fraqueza, mas de uma raiva fria e aterrorizante. O silêncio na biblioteca se estendeu, tenso e frágil como fio de aranha. O único som era o ronco da voz da âncora de notícias, um zumbido sem sentido contra o rugido nos ouvidos de Nora. O olhar impassível do Rowan da galeria acima parecia um peso físico pressionando sobre ela, sufocando-a. Há quanto tempo você sabe? A voz de Nora estava perigosamente silenciosa, despojada de toda a suavidade anterior. Há quanto tempo sabe que Victor estava sendo investigado? Rowan caminhou lentamente para a escada espiral, os passos medidos e deliberados. Desceu sem tirar os olhos dela, os movimentos fluidos e controlados. Parou no último degrau,
criando uma distância cuidadosa entre eles. Minha empresa foi uma das que ele superou na oferta pela Aerodine. Ele disse, a voz um tom baixo e uniforme que não fez nada para acalmar o pânico crescente dela. Apareceu do nada com uma oferta que estava loucamente inflada. Não fazia sentido. Cheirava mal desde o começo. Então tive minha equipe investigando silenciosamente. A explicação fria e clínica foi pior do que um surto teria sido. Era negócio. Tudo era negócio. Sua equipe. Nora ecoou, uma risada amarga escapando dos lábios. Então todo este resgate, meu divórcio, aquele quarto de motel, isso foi tudo parte da sua investigação silenciosa. Eu era uma entidade conectada ao Harrington que você precisava conseguir do seu lado. Podia ver o lampejo de dor nos olhos dele na acusação dela, mas a compostura permaneceu absoluta. Não, Nora. Te encontrar daquele jeito nunca foi parte do plano. Então havia um plano. Ela retrucou, dando um passo para longe dele, precisando do espaço. Um plano que me envolvia. Qual era, Rova? Ia me usar como testemunha? Me fazer testemunhar contra ele? Esse é o preço de ficar neste refúgio dourado. O preço de você estar aqui, ele disse, a voz finalmente endurecendo, uma borda de aço rastejando no tom calmo. É que está segura. O preço é que o homem que sistematicamente destruiu sua confiança está prestes a ser responsabilizado por seus crimes. O preço é que você e seu bebê conseguem ter um futuro que não é ditado pelos caprichos dele. Não se atreva a falar do meu bebê. Ela explodiu, a mão voando instintivamente para o estômago. Não se atreva a usar meu filho como justificativa para seu jogo corporativo. Isto parou de ser um jogo quando viu o acordo de liquidação. Ele rebateu, a voz subindo para igualar a dela. Quando vi que ele te deixou sem nada depois de 5 anos da sua vida, quando percebi que te jogou fora como um brinquedo quebrado. A investigação já estava acontecendo, Nora. Teria acontecido com ou sem você. Mas quando vi seu nome naquele decreto de divórcio, se tornou pessoal. Finalmente quebrou, a máscara de controle rachando. Passou a mão pelo cabelo, um gesto de frustração que lembrou tão vividamente dos anos de adolescente. Droga, Nora. Não sabia que estava grávida até Evelyn me contar no caminho para o Aer.